Olá a todos, espero que todos estejam bem. Então vamos iniciar hoje mais uma série de dicas do SAMU. Então pessoal, como vocês já recordam, os vídeos que antecedem esse vídeo de hoje, a gente falou bastante sobre trauma, né? Vítimas de acidente de carro, acidente de moto, acidente de bicicleta, queda de altura, de como a gente vai estar ajudando essas vítimas de uma forma segura, sem estar agravando as potenciais lesões que esses pacientes já têm. Então a gente trabalhou bastante nessa questão. E agora a gente está indo em outra corrente, tá? A gente vai na corrente da vida, ou seja, como que a gente vai agir com os pacientes que não têm mais vida, ou seja, que o coração não bate mais e que não conseguem mais respirar, ou seja, esses pacientes em PCR, em parada cardiorrespiratória. E a gente tem um dado bem preocupante aqui no Brasil, que muito pouco desses pacientes que evoluem para uma parada cardiorrespiratória recebem uma compressão cardíaca de qualidade, ou seja, uma compressão cardíaca precoce. Pelo seguinte, quando um paciente não respira mais e o coração não bate, a cada minuto que se passa, o coração não batendo, esse paciente perde 10% de chance de vida. Ou seja, mais ou menos a 10, 15 minutos, esse paciente é praticamente incompatível à vida. Ah, mas eu já ouvi relatos, já olhei na internet e vi que muitas vezes o paciente, mesmo o coração não batendo e não respirando, se começam os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, se fica até 40 minutos esse paciente volta. Pode acontecer isso? Claro que pode, né? Mas muitas vezes esse paciente volta numa qualidade de vida não muito boa, ou seja, fica aquele paciente vegetativo, né, que não consegue mais ter movimentos próprios, não consegue mais andar, não consegue mais se comunicar com ninguém, fica uma qualidade de vida comprometida. Mas tem alguns sim, depois desse tempo eles podem voltar a ter rotina normal de novo, pode voltar a função cardíaca e esse paciente voltar a ter a vida normal. São um índice muito pequeno, mas pode acontecer sim. Vocês que gostam muito de olhar na internet, que têm interesse em estar pesquisando coisas, tá? Tem um site, até vou pegar no meu celular aqui, que se chama Cardiômetro, tá? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Por que eu falei esse site para vocês? Para passar para vocês a preocupação da grande demanda de incidência de PCRs, de parada cardiorrespiratórias que acontece no Brasil. Vamos olhar no cardiômetro. Então, nesse ano, até o minuto de agora, até o dia de hoje, mais ou menos 283 mil pacientes já tiveram parada cardiorrespiratória. Nesse mês, vamos lá. Nesse mês, mais ou menos 12.884 pacientes tiveram parada cardiorrespiratória. Ou seja, coração não bate, o paciente não respira. Vamos ver no dia de hoje, tá? De hoje até agora, 717 pacientes tiveram parada cardiorrespiratória. O que esses dados nos dizem, gente? Que é uma grande quantidade populacional que está tendo esse tipo de adversidade. O coração não bate e esse paciente não respira. Mas o que é mais preocupante, além dos altos índices, né, de parada cardiorrespiratória no Brasil hoje, é que muito pouco desses pacientes, apenas em torno de 20% deles, no mundo de 280 mil, apenas 20%, tem uma compressão cardíaca precoce, ou seja, antes daquele minuto ou antes dos 10 minutos de sobrevida. Lembrando que a cada minuto o paciente perde 10% de chance de vida. Então, em torno de 10 a 15 minutos, praticamente seria incompatível à vida. Então, apenas 20% desses pacientes recebem a compressão cardíaca precoce. E por que isso acontece, será? Por que apenas 20% só recebem esse tipo de atendimento? Um dos fatores, né? As distâncias muito grandes das unidades de atendimento, né? As equipes especializadas, SAMU, bombeiro, enfim, quem presta esse tipo de atendimento. Então, muitas vezes, a gente recebe esse chamado, né? O paciente está em PCR, até a gente se deslocar, até onde esse paciente estiver, muitas vezes já vai se sobrepor esse tempo, a esses 10 minutos. Então a gente vai chegar, vai trabalhar em cima desse paciente, mas ele já ficou muito tempo sem ter compressões cardíacas, tá? Sem ter aquela assistência com qualidade.
Esse é um dos fatores. Outro fator bem importante é que a população, infelizmente, não tem esse conhecimento. Ou a grande população, o grande número da população, não tem o conhecimento de como se faz uma compressão cardíaca. E assiste esse paciente vir a óbito. E é nesse vídeo de hoje, é nesses vídeos que a gente vai estar apresentando junto ao Portal Trier, né? A partir de agora, que a gente vai estar focando nesse trabalho, orientando a população se depararem com esse tipo de situação, de pacientes com parada cardiorrespiratória a estarem agindo, né? Porque se a gente presenciar um paciente ter uma parada, né? A gente vai aprender hoje como identificar se realmente o coração não está batendo e se o paciente não está respirando. Mas se a gente agir imediato, a gente dá mais 90% de chance de sobrevida para esse paciente. Olha que maravilha. Então, nos vídeos de agora, nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender essa questão de como a gente identificar uma parada cardiorrespiratória, como se identifica esse paciente não respira, o coração não bate, e como está agindo para dar mais de 90% de chance desse paciente sobreviver, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso Gabriel, né, que vai ser a nossa vítima de hoje, né, o nosso paciente. Lembrando, gente, que desde os primeiros vídeos, a aproximação desse paciente tem que ser de uma forma que ele não mexa a cabeça, tá? Sempre se aproximando dos pés em direção à cabeça, tá? Onde ele olhe diretamente pra gente. Porque se a gente se aproximar, desculpe, logo na lateral, ele vai ter o intuito de mover a cabeça. A gente não sabe literalmente o que aconteceu com esse paciente. Claro, se eu estiver junto com o paciente, tá? A gente estiver junto com ele, eu sei o que aconteceu, mas se eu não estiver junto, eu não sei. Então a gente tem que ter esse cuidado, desse tipo de aproximação para preservar a nossa coluna cervical. Lembra os vídeos lá do trauma, né? Mas vamos focar no paciente de agora. Então a gente vai se aproximar de uma forma correta e chamar o paciente. Ei, meu amigo, tá me ouvindo? Ele não me ouviu, ele não me respondeu. Se ele tivesse me ouvido, ele ia me responder e dar algum sinal, né? Então, na primeira avaliação, esse paciente está inconsciente. Mas a gente tem que confirmar essa inconsciência. Como a gente confirma essa inconsciência? A gente vai se aproximar do paciente. Lembro que a forma de atendimento sempre é com os dois joelhos no chão, um bem próximo ao ombro do paciente e outro de direção do abdômen. E a gente vai fazer agora o teste de responsividade. A gente vai ver se o paciente está responsivo, se ele está consciente ou inconsciente. A gente vai fazer um estímulo doloroso e o estímulo sonoro. Doloroso, a gente vai tocar nos ombros e chamar. Ei, tá me ouvindo? Toquei no paciente, fiz estímulo doloroso e chamei e fiz o estímulo verbal, tá bom? Ei, tá me ouvindo? Esse paciente não me respondeu, não me deu nenhum sinal, não mexeu nenhum pé, nenhuma mão, nenhum braço, ou seja, esse paciente está inconsciente, não tem consciência. Nesse momento, gente, se eu estiver sozinho com esse paciente, tá? Eu tenho que imediatamente chamar o 192, ligar para o 192. E como que é a melhor forma de a gente acionar o 192? Se eu tiver com mais de uma pessoa perto de mim, eu vou olhar para a pessoa e chamar: ei, você, por favor, ligue para o 192. Por que falar 192, SAMU? Que muitas vezes quem está te auxiliando, aquela pessoa que está próximo de você, está muito assustada, está muito inquieta, né? Não está confortável com o que está acontecendo e a gente chama de colar placa, ela não vai saber o que fazer. Mas se você direcionar ela já vai saber o que fazer com mais facilidade. Então, ei você, por favor, ligue para o 192, ligue para o SAMU. Desculpa, gente, estou com um pouquinho de tosse. E outro papel fundamental, outro passo fundamental é pedir, né, para essa pessoa, além de chamar o 192, para ela providenciar um DEA, um desfibrilador externo automático, tá? Que é esse aparelhinho aqui. Esse DEA é um DEA que a gente tem para treino, tá? Mas o real é a mesma forma, tá? Vai ser os mesmos procedimentos que a gente vai agir tanto com esse que é para simulado, quanto para os outros que são os originais. E por que o DEA, tá? Se esse paciente estiver em parada cardiorrespiratória, tá? Muitas vezes, quando a gente vai começar as compressões cardíacas, a gente vai ver logo no passo seguinte, ele vai voltar a bater o coração, mas não volta a bater de uma forma compatível à vida. Só fica tremendo o coração não tem aquele tum-tum, tum-tum, não vai bater de uma forma correta. Então a gente precisa desse aparelho para disparar um choque, para fazer com que esse paciente volte a ter uma nova parada, saia daquela fibrilação, tá? Não fique só tremendo, mas pare, a gente começa novamente com as compressões para ele voltar aí com uma pulsação correta à vida, ok? Então peço para chamar ajuda, peço para providenciar um DEA, para trazer um DEA. Por que providenciar um DEA? Todo lugar tem esse DEA?
por lei, gente, tá? Locais com concentração de pessoas, a mais de 1.500 pessoas, tem que ter esse aparelho, tá? Então, se vocês forem para um lugar maior que tenha nessa demanda de pessoas, mais de 1.500 pessoas concentradas no mesmo lugar, é bom a gente ver, né, se tem esse aparelho ou não. Por isso a gente pede, para que se a gente estivermos num local de grande concentração de público, a gente já está também treinado para estar chamando, pedindo para que traga esse aparelho, ok? Então, identifiquei, ei, não está me ouvindo, está irresponsivo. Pedi para chamar ajuda, pedi para ligar para o SAMU, pedi para chamar um DEA. O próximo passo é agora ver se essa vítima está respirando ou não. Como que a gente vê se respira ou não? Bem simples, gente, tá? Coloca a mão entre a boca e o nariz dessa vítima. Essa é uma técnica, tá? Se a gente sentir o arzinho saindo, tá? Entre a boca e o nariz, com essa parte dos dedos aqui, tá? Boca e nariz. Sentir que está respirando, sentir que saiu o arzinho, está respirando. Se eu sentir que ele não está saindo o arzinho, não sai nem o arzinho, não senti nada aqui, esse paciente está em parada respiratória. E provavelmente já vai estar em parada cardíaca também, se não tiver com as duas já, tá bom? Essa é uma técnica de a gente ver se ele respira ou não. A outra é olhar para o abdômen e para o tórax e ver se tem movimento, se eles se movimentam, tá? Se não se movimenta, ele não respira. A gente pode ver também alguns sinais na pele desse paciente que nos remete esse paciente não está respirando. Ao redor da boca vai estar roxa, nos dedos, nas extremidades dos dedos vão estar roxeada, tá? A pele desse paciente que a gente toca vai estar com bastante sudorese, com bastante suor, aquele suor pegajoso, tá? É sinal que esse paciente está em parada respiratória e parada cardíaca, ok? Então, gente, se chegou esse aparelhinho para vocês, chegou o DEA, tá? Vocês estão no local que esse aparelhinho está presente, né? Que vocês tiveram o intuito ou chegou até vocês, perdão, esse aparelho, a gente vai usá-lo, tá? E como se usa esse aparelhinho? Como se usa o DEA, tá? Esse como é um simulador, tá? Mas igual nos originais também, é tudo igual. Vão ter os mesmos botões. A gente vai ligar ele no verde, ok? Vai ligar. Deixa eu aumentar o volume dele aqui. Aplique as pás no tórax do paciente. E ele vai começar a orientar o que vocês têm que fazer, tá? Nesse meu caso, ele já pediu para mim aplicar as pás no paciente, Aplique as pás tá? no tórax do paciente. Deixa eu baixar um pouquinho o volume dele aqui, mais uma vez. As pás sempre vão ser dessa forma aqui, tá? São semelhantes todas, tá? Elas já vão ter o desenho do que a gente vai fazer, tá vendo? Aonde que a gente vai pôr nas vítimas, tá? Ela vai ter um papelzinho aqui, vocês vão ter que tirar, porque aqui tem uma cola que vai colar no tórax do paciente, tá? E vamos seguir o desenho. Ó, esse desenho aqui aparece que ele tem que pôr no lateral do tórax, aqui do lado. A gente vai pegar e pôr na lateral do tórax, ok? A outra pá, a gente vai tirar o papelzinho também. E aqui tem um desenho que a gente vai pôr na parte de cima do tórax. Dessa forma aqui, ok? Por que que tem que ser dessa forma paralela? Porque o choque tem que ser paralelo ao coração, tá? Ele não pode ser em linha reta. Então ele tem que ter uma entrada e uma saída, tá? Ele tem que passar dessa forma aqui, ok? Pus as pás, tá? Aí o aparelho vai pedir para mim seguir o que fazer, tá? Então o aparelhinho indicou que eu pusesse as pás no paciente. O próximo passo, ele vai fazer a avaliação da frequência cardíaca nesse paciente, tá? Se for uma frequência cardíaca compatível ao choque, ele vai pedir para todo mundo se afastar, vai carregar e vai acender essa luzinha debaixo aqui, é uma luzinha vermelha. Nesse caso, o simulador, ela é laranja, mas vai ser vermelha, tá? Quando ele pedir para chocar, a gente não pode estar próximo do paciente, sempre afastado, a gente só aperta o botãozinho do choque, ok? Aí já vai estar feito o disparo elétrico no paciente. E a gente começa a fazer as compressões logo de imediato, ok? As compressões a gente vai aprender nesse bonequinho aqui, tá? A gente não pode fazer de forma alguma, gente, tá? A gente não pode fazer de forma alguma em pacientes que estejam bem, tá? As compressões cardíacas, só se a gente identificar que esse paciente... Deixa eu só desligar nosso aparelhinho aqui. A gente identificar que esse paciente está realmente sem respirar, que ele não respira, ok? Então, fiz toda essa parte aqui, identifiquei, paciente não respira, paciente responsivo, instalei o DEA, ok? Agora eu já começo imediato minhas compressões cardíacas. Se não tiver o DEA, a gente fez essa simulação para mostrar para vocês
como se instala esse aparelho. Mas se não tiver o aparelho, e na nossa localidade é muito difícil realmente ter esse aparelho, ok? A gente de imediato começa as compressões cardíacas. Não se preocupa com ele. Como que a gente começa as compressões cardíacas? Como a gente faz a compressão cardíaca, tá? A gente vai comprimir o tórax dessa vítima para cima e para baixo, ou seja, empurrar o tórax e fazer com que ele volte, tá? Posicionando as mãos da gente no centro do tórax. E como que a gente acha o centro do tórax? Vamos fazer aqui no Gabriel, tá? A gente vai ver a linha mamilar do paciente, a linha mamilar do Gabriel, bem aqui no centro do tórax. Segue a linha mamilar e a linha do queixo, bem no centro do tórax. Vai posicionar essa parte patamar da mão, tá? Eu indico sempre fazer com a mão mais fraca em contato com o paciente. Posicionamos aqui no centro do tórax. Com a outra mão, com a mão direita, interlaça na mão esquerda e a gente vai fazer as compressões dessa forma. O corpo sempre em 90 graus acima da vítima, tá? Sempre os braços bem estendidos, tá? E só vamos jogar o nosso peso em cima do tórax do paciente. Vou fazer aqui no bonequinho. Não vou fazer no Gabriel, porque o Gabriel é uma vítima que está bem. A gente não deve fazer em pacientes que estão bem, ok? Só em pacientes que estão em parada respiratória e parada cardíaca, também? Parte patamar da mão no centro do tórax, tá? A outra mão interlaça na mão de baixo, o corpo sempre em 90 graus acima da vítima e vou jogar o meu peso em cima do paciente, tá? E vou comprimindo. Até quando, gente, que eu faço essa compressão? Até quando? Até eu me exaustar, eu não tiver força para fazer mais, tá? Que cansa bastante, gente, tá? Nós, profissionais da saúde, a gente troca de indivíduos que fazem a compressão de 2 em 2 minutos, se não exausta demais, cansa demais e a compressão fica praticamente sem qualidade, tá? Então, vocês mais ou menos em torno de 2 minutos, vão estar bem gastos, bem desgastados, ok? Ou até a gente cansar, ou até a equipe de resgate chegar, SAMU chegou, o SAMU vai assumir a vítima, tá? Ou se essa vítima retornar à vida novamente. Pode retornar nas compressões cardíacas. Se for paciente cardíaco, é muito difícil, gente, tá? Muito difícil que volte. Mas pode ser uma PCR por hipóxia, por falta de ar. Aí ele pode ser mais fácil esse retorno. E a gente vai sentir bem fácil esse paciente retornar, tá? A gente vai fazer as compressões. Aí a gente está fazendo normal, a gente vai sentir que o tórax começou a ficar um pouquinho mais espesso, um pouco mais duro. A gente vai olhar para a vítima vai estar em gáspia, com a respiração agônica. É sinal que ele está voltando a respirar e está voltando o coração a bater. Eu paro as compressões? Não. Eu faço mais 30, ou seja, vou contar até 30. Identifiquei que esse paciente voltou. O tórax ficou mais pesado, mais resistente. Olhei para a vítima, respiração agônica. Vou contar até 30. 1, 2, 3, até 30. Aí eu paro de fazer as compressões e fico monitorando essa vítima, tá? Para ver se ela respira a todo momento, ok? Comecei as compressões, só paro se eu me exaurir, se eu me exaustar, não tiver mais força, a equipe chegar ou se essa vítima voltar. Se não, continuo fazendo as compressões cardíacas, tá? Para dar 90% de chance desse paciente retornar à vida, ok? Então, gente, são manobras que não são tão complexas, tá? Claro que a gente tem que, para pegar aquele fino, às vezes treinar em casa, tá? E uma forma show de bola para treinar é pegar um litro descartável, gente, ficar na posição e baixar o litro descartável, tá? É a mesma densidade num tórax de 80 kg, tá bom? Mas muitas vezes fazem algumas perguntas pra gente, tá? Mas se eu não conseguir identificar se ele está respirando ou não. Se realmente, como você já disse várias vezes, não façam em pacientes que estejam bem, não façam compressões em pacientes, né, que estejam vivos. Mas se na minha angústia eu não conseguir identificar mesmo se esse paciente está respirando ou não, ou eu estou com dúvidas, né? Não tenho certeza se esse paciente está respirando ou não. Gente, na dúvida, tá? O paciente não responde, está irresponsivo, tocou, mexeu, ele não te respondeu, né? Fui tentar ver se ele respira, mas eu não tenho aquela certeza, façam igual, tá? Por quê? É melhor a gente fazer na dúvida, porque se a gente começar a fazer as compressões, se esse paciente estiver respirando, ele vai dar sinal pra gente, tá? Ele vai tentar fazer com que você saia, ele vai dar algum sinal, fiquem tranquilos, tá bom? Então comecei a compressão, né? Não tive certeza se ele está respirando ou não, e esse paciente está respirando, o coração está batendo, ele vai fazer alguma reação, vocês vão identificar e você só para as compressões. Então, na dúvida ou na insegurança, gente, se o paciente estiver inconsciente, não tiver consciência, né? Aí olhei no protórax, não mexe mesmo,
tentei ver se respira, mas não tenho certeza, na dúvida a gente faz. Né? A gente vai começar, vocês vão perceber que esse paciente vai ter algum sinal de resparo. E se identifiquei que não respira, a gente faz, tá? Façam porque vocês vão dar 90% de chance de paciente viver novamente, ter sua vida normal como tinha antes, tá bom? Então, gente, como dizem os melhores cardiologistas, a melhor compressão torácica é aquela que a gente faz. E é imprescindível a gente fazer. Se deparar com uma situação que o paciente não respira, o coração não bate, gente, façam. Façam até as forças de vocês conseguirem e permitirem, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Passo esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá? Porque é um conhecimento que todos devem ter. Lembrem-se dos índices, de incidência de parada cardiorrespiratória, são gigantes, gente. 280 mil e nem acabou um ano ainda. E quantos desses pacientes morrem porque não tem ninguém que faça, né, as compressões cardíacas? Então, assistam o vídeo, treino. Alguma dúvida, procurem-nos no SAMU e se depararem, façam. Muito obrigado e espero que vocês, se depararem, consigam realizar essas manobras e dar uma sobrevida maior para esse paciente.